nas atividades profissionais, nas atividades domésticas, se cuidando, cuidando dos seus queridos. Sejam muito bem-vindos ao espaço aqui da Oi Educação, uma empresa que tem o propósito de disseminar educação financeira e previdenciária pela internet. Antecipamos o início do nosso funcionamento, a gente tinha essa ideia há muito tempo e estávamos previstos para começar as operações no segundo semestre, agora de 2020, e diante da adversidade do Covid-19, ao invés de postergar, nós resolvemos antecipar, criando um espaço aqui com lives gratuitas, abertas, para preencher aí os espaços criados pelas dúvidas, pelas angústias que cada um está vivendo nesse período de Covid-19. Esse é o nosso quarto webinar. Tivemos no dia 3 de abril, dia do atuário, um debate mais sobre questões regulamentares, de fundos previdenciais, 2 atuários renomados, competentes. Depois, na segunda transmissão, nós falamos muito de investimentos. Tivemos um trimestre desastroso em termos de rentabilidade, mas rico em termos de aprendizado. Trouxemos vários consultores renomados aqui, esse espaço é muito democrático. Nós desfilamos teses e antíteses aqui. Numa terceira transmissão, nós aprofundamos um pouco mais na questão de renda variável, trazendo mais 3 especialistas aí, sempre focando no longo prazo, sempre focando na gestão de planos de previdência e planos assistenciais. E agora, para esse quarto webinar, nós vamos falar de tecnologia da informação. Importante só colocar que nós da Oi Educação, todos trabalhamos em fundos de pensão há muito tempo, em diferentes áreas. Tem profissional da área de marketing digital, de TI, tem 2 profissionais na área de finanças, um profissional na área de previdência. Então, temos décadas aí nesse assunto. Especificamente, o André Meirelles trabalhou mais de uma década em empresas com soluções de TI para fundos de pensão. Então, na verdade, não tem aqui aventureiro, todos aqui trabalhamos com previdência há muito tempo. Tema que eu julgo muito relevante, e relevante porque a gente já vinha num contexto muito diferente, muita pressão para redução de custo administrativo. A frase que a gente escutava, eu entrei para trabalhar com fundo de pensão no fim do século passado, sim, sou um dinossauro, para você que pensou isso, e naquele tempo a gente falava muito assim, com uma certa tranquilidade, que não existia concorrência no mercado de previdência complementar. Esse discurso foi esvaziando na medida que vieram os planos instituídos, as entidades se prepararam, aquelas que nasceram, inclusive, com planos instituídos, segundo a própria Previ, que diz, parece estarem melhor preparadas para esse mundo tecnológico, por isso convidamos o Glauco, daqui a pouco vamos falar sobre ele. Tá? Então, a gente viu assim, o fim da concorrência, as patrocinadoras com, vamos dizer assim, com pressões, muitas pressões, para mitigar os seus riscos e minimizar os seus custos administrativos, passaram, então, ou a procurar multipatrocinados ou racionalizar a sua respectiva gestão, a gestão do seu respectivo plano de previdência. Portanto, o tema TI ele é mais do que oportuno para a gente debater nesse momento. E o Covid-19, na verdade, ele acelerou. Aqueles que não fizeram o dever de casa ao longo de todo esse tempo, de se digitalizar, né, agora teve que correr para tirar esse atraso. Então, para tratar desse assunto, a gente tem aqui 3 convidados que a gente admira muito. Nós convidamos a empresa Analisa BR, tá? Representada aqui por sua CEO, a Vânia Rios, que atua em grandes empresas públicas, empresas privadas, no governo federal, alguns governos estaduais, seja no Poder Executivo, seja no Poder Judiciário. Vânia, seja muito bem-vinda. Tá? Obrigada. Aliás, são soluções disruptivas e a primeira disrupção que a gente traz aqui para vocês é que é a primeira executiva que a gente consegue trazer, que conseguiu conciliar agendas. As 3 primeiras transmissões, nós tivemos consultores ou gestores. Tá? E agora a gente tem aqui uma gestora de TI, craque, e a gente demorou a começar, mas começamos logo com chave de ouro com a Vânia Rios. Temos aqui a Ueda Consultoria e Assessoria Atuarial, representada por seu sócio-diretor, o Dr. Daniel Pereira. Daniel, seja muito bem-vindo.
todos ansiosos para ver aí sua apresentação. E muito obrigado aí pelo convite, Edson. Obrigado, Daniel. Além da ilustre participação do nosso amigo competente e carismático, né, Glauco, né, Glauco Baltar, diretor de tecnologia e operações da Quanta Previdência. Então, sejam muito bem-vindos. Com a palavra, Vânia, a gente, na verdade, Vânia, quer escutar de você assim, algumas considerações iniciais, né? Assim, como é que você observa o nível de digitalização das empresas? E é legal, pessoal, só mais um parênteses, a gente sempre pensa em trazer pessoas que pensam fora da caixinha, né? Pessoas que trazem alguma solução de fora, que estão puxando de outros segmentos da sociedade. No caso específico da Vânia, a gente trouxe alguém, de fato, não é que pensa fora da caixinha, é de fora da caixinha, acostumada com grandes corporações. E, Vânia, como é que você observa o nível de digitalização das empresas, né? Quer dizer, em que estágio na transformação digital nós estamos? Como é que você vê a aceleração digital desde o início dessa quarentena e aquilo que não vai voltar a ser como era, que a gente costuma dizer que é o novo normal? Como é que você tem observado nos últimos tempos o grau de digitalização das empresas? E fica à vontade, se você quiser, já mostrar algum slide, por favor. Vânia. Eu vou compartilhar slide, porque eu mesmo sou uma pessoa bastante visual, então eu gosto de falar olhando. Então, acho que vocês já estão vendo, né, um slide aí. Queria agradecer a Way aí pelo convite para participar e falar desse assunto que é, assim, cativante, né? Transformação digital realmente é uma coisa que cativa qualquer discussão e que traz um monte de coisas, ideias, insights que a gente pode trabalhar dentro das organizações. E muito obrigada por falar assim para um público tão seleto, né? O tipo de organização que a gente está acessando aqui a partir desse webinar. Essa maturidade, Edson, ela é bem assim, bem diferenciada entre segmentos e muito também entre as próprias organizações. A gente sabe que ela sempre veio num ritmo de não vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer, mas não acontece. E a gente sabe que as pessoas se movimentam muito naquilo que a gente chama de síndrome do estudante, né? Deixa tudo para a última hora, estuda para a prova 2 horas antes, deixa sempre tudo para a última hora. E as pessoas se movimentam por duas grandes razões, né? Uma, elas têm sonhos e aí elas pensam em inovação, como é que eu vou fazer mais, melhor, mais rápido, com menos recursos, e vou ter uma rentabilidade boa. E aí, quando falo em tecnologia, as pessoas falam assim, eu preciso de machine learning, nossa, eu preciso de inteligência artificial. Aí você fala, nossa, esse é um sonho mesmo, e são recursos que trazem muito para as organizações. Mas quando a gente volta para a nossa realidade, assim, nossa, apareceu o LGPD. A gente vai ter que resolver a LGPD agora, porque é isso, porque é aquilo, tem a regulamentação tal que a gente precisa resolver isso, não sei o quê. Então, assim, a gente sonha, mas a gente acaba se movimentando pelo nosso dia a dia. E esse novo normal, né, que essa pandemia está trazendo, com certeza vai ser um novo normal. Muitas coisas, meios de trabalho, formas de se entregar serviço, elas vão ser muito diferenciadas daqui para frente. Tem até uma charge que roda aí nas redes sociais. Quem fez a transformação digital na sua empresa? CIO, CTO, CAO ou Covid-19, que começa com C também, né? Ele está no C-Level também. Então, ele faz essa transformação e agora a gente não tem muito como adiar esse sonho. Esse é um momento que eu digo que ele é muito especial, porque é o deadline da produtividade. Muitas pessoas estão indo a fundo mais na sua operação para entender assim, como são meus custos? Quem faz o quê aqui dentro? Porque muitas vezes a coisa está rodando e a gente não está se preocupando com isso. Está dentro do orçamento, eu não estou me preocupando com isso. Mas hoje a gente está indo um pouquinho mais fundo na operação, a gente está vendo que tem muito retrabalho, que tem muito trabalho manual e que existe uma dificuldade incrível para coletar dados e transformar esses dados em informação. Não que não existam dados. Esse segmento mesmo, nossa, eu acho que
são milhões e milhões de dados que podem ser analisados. E a gente olha e fala assim, meu, eu não consigo ter os dados para saber que decisão que eu tomo, quais são as informações dessa empresa e mais. Quando chega alguma coisa, você fala assim, eu confio nessa informação, porque às vezes, como as empresas são muito setorizadas, um setor dá uma informação, outro setor dá outra. Então, hoje as necessidades são prementes. A gente, hoje não é mais tanta regulamentação. Como é que eu faço para não perder lucratividade? Como é que eu faço para segurar meus contratos? Como é que eu faço para a concorrência não levar meu cliente? E assim, hoje em dia a gente tem que pensar que a concorrência são competidores não muito convencionais. Então, a gente viu o surgimento de várias empresas, não preciso nem explanar muito sobre elas, mas a gente fala de Uber, C6 Bank, Nubank. A gente fala assim, nossa, esses caras fazem um negócio de uma forma diferente, eles, no final eles aplicam muita tecnologia no que eles fazem. E a gente tem que se dar conta de que esses concorrentes saem de qualquer lugar agora do mundo. E aí, a resposta que a gente sempre fala assim, gente, a resposta disso tudo está nos dados. Se você definir como é que você coleta seus dados de forma produtiva, considerando que você tem que coletar dados em velocidade, em altos volumes, diversas fontes, né, uma variedade de fontes, com muita veracidade e aqueles dados que têm valor para a sua organização, claro, são 5 Vs, né, da gestão de dados, a gente entende que você começa a ter a sua estratégia de dados, você começa a ter informação para direcionar o seu negócio. Isso aqui é uma estatística divulgada que até 4.785 pessoas, 4.785 dados devem passar por interação diárias com pessoas, por cada pessoa, até 2025. São dados que vêm de todos os lugares. Como é que eu uso isso para o meu negócio ser melhor? A gente está muito acostumado com indicador, né? Eu tenho um indicador aqui, que são minhas fórmulas conhecidas de como eu meço a execução da minha empresa. Mas como é que eu tenho insight? Como é que eu faço cenários futuros, combinando esse mundo de variáveis que existe no mercado, para que eu seja proativo, não seja aquela pessoa que fica olhando para o passado e que fica olhando para o retrovisor. Os dados do passado são muito importantes, mas como é que eu cruzo eles com os dados externos à minha organização? Afinal, hoje é tudo globalizado. Então, a gente precisa ter indicadores e precisa fazer análise de dados. A gente tem um exemplo bem legal disso, que é a Aviva, né, uma seguradora de 322 anos. Então, imagina o que uma empresa dessa tinha de papel e ela tinha 22 sistemas legados. Então, eles trabalharam muito nesse negócio de coleta de dados, de forma que agora a operação, os operadores da seguradora, eles têm tudo de cada cliente deles, desde o ano 1 da seguradora, numa tela só. Eles sabem quem é filho de quem é pai de quem, histórico de doença da família, eles sabem tudo. Eles têm indicadores onde o nível tático consegue dizer se a operação está seguindo dentro do padrão de execução e dentro do que a estratégia tinha definido. E o pessoal da estratégia consegue cruzar dados com um monte de variáveis que compõem o mercado e que vai trazer a estratégia. Então, veja, hoje a gente consegue coletar muitos dados de redes sociais. E que vão trazer para a gente aquilo que a gente chama de inteligência aumentada, né? Eu acho que um bom exemplo de inteligência aumentada em tecnologia é o Waze, né? Você sabe de onde você sai e sabe onde quer chegar. O melhor caminho, o caminho com menos trânsito, se você passa por via principal ou não, o Waze te ajuda a definir isso e te dar opções. As pessoas me perguntam se tecnologia vai substituir gente, eu acho que não. E uso muito esse exemplo do Waze exatamente para isso. Ele me dá as opções, a escolha, o risco, a vontade de seguir, a motivação para seguir, elas são sempre características de seres humanos. E eu acho que agora a maturidade vai ter que ser mais acelerada em termos de tecnologia para que a gente possa entrar nesse novo normal rápido e que para a gente possa trabalhar com todos esses dados e informações que nos ajudam a definir um pouco melhor a estratégia dos nossos negócios. É isso aí. Obrigado, Vânia. Interessantíssimo. Pessoal, a Vânia pilotou ali boa parte da TOTS por 18 anos, saiu para montar na Lisa BR e está voando, e nós admirando aí o sucesso dela nessa área de TI.
e a gente não podia deixar de trazê-la aqui para que ela trouxe dela para nós, com clientes, Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Polícia Federal, Ministério Público, enfim, grandes corporações, grandes empresas privadas também. Obrigado pela sua primeira inserção, Vânia. E obrigada agora... a você, Só falei obrigada, pode seguir. Tá. Aproveitando a contextualização da Vânia, Glauco, como é que você vê, como é que você avalia as entidades de previdência diante desse cenário, né? Como é que vocês vivenciaram aí esses primeiros 2 meses e meio de quarentena? O que alterou em suas rotinas? O que não voltará a ser como era? Qual será o new normal, que é uma expressão que você mesmo gosta de usar nas suas palestras? Qual será o novo normal no segmento de previdência complementar? Glauco, seja bem-vindo. Olá, pessoal, bom dia. Queria cumprimentar aí todos os amigos, colegas, companheiros de trajetória que estão conectados aí, além de vocês, claro, que eu já conheço de longa data, são expoentes das matérias que vocês nos trazem sempre muito bem atualizadas e adaptadas ao cenário, aos momentos. Espero aqui poder pelo menos contribuir com esse debate importante que é a tecnologia. Ele vem sendo muito falado ultimamente e ele vem sendo falado e sentido de maneiras diferentes, tá? Tanto pelas empresas quanto pelas pessoas. Eu tenho falado muito isso nos meus fóruns, né? Fóruns de amigos, de colegas e fóruns mais técnicos, que a sociedade ela veio usando a tecnologia de forma muito mais acelerada do que as empresas. E esse momento forçou as empresas a se aproximarem um pouco mais disso. Claro que as pessoas, por estarem vivendo isso há mais tempo, elas já criaram algumas medidas para repelir algumas coisas e para se adaptar um pouco a essa questão da tecnologia. Eu acho que é isso que eu vou falar aqui ao longo. Eu queria, obviamente, falar da Quanta. A Quanta é uma entidade instituída, tá, Edson? Como você mesmo falou, muitas pessoas não sabem disso, nós não somos patrocinados. Nós temos alguns instituidores conectados a gente. A Quanta, falando um pouco de números para as pessoas conhecerem, porque esses números embasam algumas estratégias, tá? A Quanta hoje tem 100 mil participantes, um pouco mais de 100 mil participantes, e um patrimônio de mais ou menos 3,5 bi, tá? Esses são os nossos números. É importante dizer que em 2019 nós tivemos um crescimento de 35% em número de participantes, o que equivale a mais ou menos 26 mil adesões. Então, esse é o nosso Pareto. A adesão acaba sendo o nosso Pareto, a gente tem que se desdobrar para receber isso de forma que isso não impacte a nossa operação, tá? E a gente consiga levar leveza nesse processo que a gente chama de onboarding. Vou falar de onboarding daqui um pouco também. Então, esse é a Quanta, esses são os nossos desafios. Continuar crescendo e crescendo, usando tecnologia, usando o humano. E nesse momento de pandemia, pessoal, o dado mais relevante que nós temos é que nós não temos nenhum funcionário infectado, graças a Deus. Nós estamos trabalhando em home office desde o primeiro dia em que o estado de Santa Catarina decretou a quarentena. Nesse momento, a gente está ensaiando uma retomada com um grupo mínimo de pessoas, tá? Porque o estado de Santa Catarina está adotando algumas flexibilizações na quarentena e já nos enquadra. Então, a gente está ensaiando uma retomada com toda a segurança e seguindo tudo que o governo tem nos estabelecido de regras, né, para manter uma retomada que seja mantida ao longo do tempo, porque né, há essa assim, preocupação de avançar na quarentena e ter que desavançar, né? O contrário, na verdade. Bem, pessoal, desde a pandemia, a gente estabeleceu um comitê de crise. Esse comitê, ele elencou mais ou menos 20 ações que vão desde a produção de conteúdos específicos para esse momento, fazendo frente a questões de mercado, né, quedas de rentabilidade, migrações de perfil, etc., e adaptações de ferramentas e sistemas. Tivemos que refazer o UX de algumas ferramentas para, né, dar mais informações para as pessoas não tomarem decisões ruins nesse momento, entre outras coisas. São 20 ações e boa parte delas está em andamento ou concluída. A nossa virada de chave, ela foi natural. Natural porque a Quanta ela já se preparava para esse momento. Não esse momento, óbvio,
de pandemia, ninguém, acho que além do Bill Gates, era capaz de prever um momento como esse, né? Ele já falava ali atrás, em alguns artigos, que, olha, cuidado com a pandemia. Bem, a gente se preparava para ser uma empresa moderna, uma empresa leve, uma empresa digital. Então, quando esse momento ele nos implicou usar todo este aparato de tecnologias, foi natural, as pessoas pegaram seus notebooks, parece uma coisa boba, né? Adotar notebooks ou desktops. Isso era uma decisão que foi tomada lá atrás, então esse processo para a gente ele foi muito natural. Eu tenho visto que boa parte das entidades não tiveram essa dificuldade inicial. A maior parte, eu tenho conversado e queria cumprimentar os grupos técnicos que tratam TI. A gente tem um grupo de WhatsApp, Prev TI, com mais de 100 profissionais e a gente, dia a dia, vem falando um pouco desse movimento, né, da aceleração da digitização dos nossos processos e eu tenho visto que todos seguem o mesmo caminho. Todo mundo conseguiu fazer essa virada de chave e essa aceleração. Tá? Então, eu queria, nessa oportunidade, cumprimentar esses colegas de grupos técnicos específicos, Prev TI, a CTN da ABRAP, que tem um comitê específico, que a gente trata muitas dessas questões no nosso dia a dia. Tá? E eu queria enaltecer também o trabalho das TIs. Tá? O pessoal das TIs eles tiveram um trabalho pesado de virada de chave, para alguns menos, para outros mais, mas tirando a medida específica de cada uma, todo mundo teve que se envolver muito. Então, eu queria também enaltecer o trabalho de alguns parceiros que sempre ajudam nessas viradas de chave. Eu queria também cumprimentar aqueles executivos que apoiam e reconhecem a necessidade de investimentos em tecnologia, em pessoas e preparar as pessoas para fazer essa transformação cultural, que ela é muito importante nesses processos de transformação digital. Bem, eu preciso, só complementando um pouco da minha fala, sendo um pouco prolixo aqui, mas eu preciso dizer que a Quanta ela já vive esse momento de disrupção dela, porque a disrupção, às vezes, é criar uma tecnologia nova ou a disrupção é simplesmente você rever um processo. A Quanta tem feito essa disrupção desde 2018. Nós temos, para fazer frente a isso, um portfólio de mais ou menos 30 projetos, desses 50% em execução. E o que são esses projetos? E aí eu falo ali na frente, só complementando a minha fala, esses projetos eles viabilizam recursos. Recursos, quando eu digo, são, por exemplo, mobile, robô, cultura em agile, que é uma coisa que a gente tem visto muito, adoção de squads de trabalho, omnichannel, marketing digital. Para quê? Para desenvolver capacidades. Nós temos uma batalha em glória do dia a dia, que é desenvolver capacidades. O que são essas capacidades? Experiência do cliente, melhorar a experiência para fazer onboard, melhorar a experiência para fazer retenção de clientes. Mobile first é uma outra capacidade que a gente tem atuado muito fortemente. Automação de processos é outra capacidade. Percepção de marca, inteligência de mercado, inteligência de negócio, data-driven, conversão de leads, captação de leads, isso tudo são capacidades que são necessárias para que uma entidade enfrente esses processos de transformação, né? Enfrente esses processos de disrupção. E a gente, então, iniciou esse processo desde 2018 e a gente está em franco desenvolvimento deles e eu acho que eu vou ter a oportunidade de comentar um pouco mais de alguns desses ali na frente. Obrigado, Edson e colegas. Obrigado, Glauco. Muito bom o que você colocou. E aí, só para agregar uma informação que eu acho importante para aqueles que não conhecem a Quanta, quando a gente fez a seleção do Glauco para essa transmissão especificamente, não só pelo conhecimento, pelo carisma, pela didática do Glauco, conheço ele há muitos anos, inclusive, ele representa uma entidade que é a própria disrupção. Quer dizer, eu acredito, e aí, olhando inclusive para os executivos da Quanta que estão nos assistindo, que o benchmark da Quanta é ela mesma. Quer dizer, dentro de fundo de pensão, ela está sempre melhorando e olhando outros segmentos da sociedade. Então, é exatamente isso, para isso que nós estamos sendo, de fato, desafiados, né, para nos reinventarmos daqui para frente. Tem colocado também aqui nessa primeira parte do debate a questão de que os nossos concorrentes hoje são completamente diferentes. Passando a palavra aqui para o Daniel, o grande Daniel. Daniel é um atuário absolutamente moderno e que usa, de fato, a tecnologia nos seus trabalhos, um fator absolutamente importante nos dias de hoje, mais ainda depois
desses últimos episódios. Daniel, como é que você, enquanto consultor de entidades de previdência, inclusive consultor estratégico, como é que você avalia o momento em que estamos vivendo no regime de previdência complementar no que se refere à tecnologia da informação, aí, tecendo, inclusive, seus comentários sobre as considerações da Vânia e do Glauco que eles fizeram até o momento. Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado, Edson. Um bom dia a todos. Espero que todos estejam em plena saúde física e mental neste momento do qual a gente está passando. Minha ideia aqui é trazer, exatamente olhando um foco estratégico de governança das entidades, considerando esse novo estágio provocado pelo Covid-19. Tá? Então, por isso eu vou, nessa primeira parte, vou fazer o uso de algumas lâminas, exatamente para contextualizar como que é formado o nosso histórico, a nossa cultura previdenciária e como ela tem mudado ao longo do tempo. Tá? A gente vive, desde o início do século XXI, uma constante transição do modelo de previdência complementar. Tá? Um modelo em que nós tínhamos aquela acomodação pré-fixada, fornecida pelo benefício definido, e que passou a exigir uma reação muito forte dos participantes no sentido proativo, de ter uma ideia muito próxima do plano e da própria entidade. Esses modelos de BD, que é alta complexidade atuarial, que depois passou para o CV, foram e continuam sendo altamente pressionados por um modelo de precificação de passivos, né? Sobretudo juros e longevidade, inclusive na Europa, os atuários estão discutindo como vai ser a forma de precificação dado o ambiente de juros negativos. E isso aqui também vai chegar a essa realidade, e já está chegando no Brasil. Né? O que faz nós repensarmos esse modelo, do qual já estamos numa constante muito forte. Hoje os BDs, eles de fato são estoques, poucos BDs estão abertos, a gente não enche uma mão de planos BDs abertos, e as entidades ainda continuam um estágio de migração. O fato é que essas migrações, essas mudanças de modelagem de plano, que saem de uma modelagem complexa atuarialmente e que entra para uma modelagem complexa operacionalmente, exigindo atendimento, exige que tenhamos alta tecnologia investida nesse processo. Quer seja na parte de performance, de investimentos, quer seja no atendimento, onde o modelo pós-fixado, ilimitado, isto é, o modelo de CD, é o modelo que, de fato, ele vai ficar, exigindo uma gestão otimizada no que diz respeito a processos, de forma dinâmica, e uma agilidade em termos operacionais como entrega, tá certo? Ou seja, o que nós estamos querendo dizer com isso? O modelo analógico está abandonado, o modelo digital é o que vai ficar. O mesmo aconteceu nos próprios bancos, né? Bem citado, inclusive, pela própria Vânia. E nisso tudo nos sobram dois modelos especificamente catalogados na nossa legislação. Os modelos patrocinados, que somente eu vejo planos patrocinados sem risco e totalmente customizados à realidade do patrocinador, e aqueles planos instituídos com alta abrangência, flexibilização e benefícios plurais, que são os conceitos de sonhos. Notadamente, a gente precisa ter um incentivo governamental de forma a equiparar esses planos também à própria previdência aberta, e também facultando a empresas por lucro presumido, né, um incentivo tributário. Mas, falando em planos instituídos, aqui, como você bem citou, Edson, é o que vai acontecer a concorrência. Os planos setoriais, que foram uma sacada muito legal do órgão regulador, abriu esse mercado e trouxe a concorrência, não só para os planos multipatrocinados, mas também para os planos, para as entidades singulares, né, que querem entrar nesse processo, quer seja por meio de família, quer seja por plano também setorial. E isso vai exigir das entidades um realinhamento estratégico, porque esses instituídos e os próprios participantes, um caso clássico, nós, na figura de consultoria,
podemos hoje aderir ao EDAM e assim como os seus funcionários a pelo menos 5 planos no mercado. A gente pode escolher. Então, há implicitamente um processo de concorrência. Como o participante e o instituidor vai selecionar essa entidade? Primeiro, ela tem que ter uma imagem ilibada, tem que gerar credibilidade, ter uma entrega operacional e uma entrega também em investimentos, alta performance. E um relacionamento, e aqui que eu chamo a atenção, um relacionamento muito proativo com o participante. Eu acredito que o atendimento, ele tem um conceito de gerente private, entre aspas, que vai acompanhar o participante desde a adesão até a sua mudança de perfil, até a sua aposentadoria e o constante check-up previdenciário da sua curva de formação de reserva e de percepção de benefícios. Atrelado a isso, um baixo custo operacional. Eu gosto muito das entidades que aplicam, muito embora num primeiro momento seja não tão aceito, a taxa de carregamento. Porque no longo prazo, o participante paga menos com taxa de carregamento do que taxa de administração. Só que é difícil também você conscientizar os participantes acerca disso. E também, sobretudo, uma governança dinâmica, né, em que vai exigir uma tomada de decisão rápida e bastante assertiva, gerando vantagem cumulativa em todo esse processo, de forma a ter uma inovação de valor para o nosso objetivo final, que é o próprio participante. Os efeitos do Covid-19 foram muito interessantes para nós, porque um conceito de outlier, que é um dado espúrio dentro de uma amostra, nos faz também revisitar a razoabilidade da média. Isso fez a gente rever os processos. As empresas revisitaram seus processos. Questão de home office, videoconferências, acertos de contratos com as pessoas, o atendimento a domicílio, não só comida, aqui a gente está falando, nos falando de serviços e produtos, N serviços e produtos, também a política de benefícios e descontos, as escolas já estão tendo que aderir a descontos, inclusive alguns estados estão entrando com projetos de lei nesse sentido, e o uso muito elástico das plataformas digitais e e-commerce. E isso num processo de questão de sobrevivência dessas empresas. É uma nova realidade. Mas as entidades, elas não ficaram para trás. Elas agiram rápidas, sobretudo com relação à implantação de home office, as videoconferências, sistemas, muitas entidades já estavam preparadas com sistemas em nuvem, e isso de uma forma implícita ou explícita, acionando um gatilho da resolução número 13, que falava na exigência, veja o quanto ela é atual, 2004, nós estamos falando, 1º de outubro de 2004, plano de contingência, né? Isso tudo foi visto pelas entidades. Essa Covid também provocou uma coisa que foi benéfica para as entidades, que chamou os nossos assistidos, aposentados e pensionistas, a inclusão digital. Eles sentiram a necessidade também de falar com seus parentes, né, de sair da solidão. Isso faz com que eles sejam mais proativos. Então, já há uma convergência. Quando eu estou falando em mundo digital e o nosso público está encontrando este caminho, por que não nós agora começar a explorar mais esse caminho? E as entidades estão fazendo isso, e percebo, inclusive, dando conforto aos participantes acerca do momento, porque é um momento, de fato, preocupante. Muitas entidades fizeram ajustamentos nas suas carteiras de empréstimos, quer seja por incentivos de tarifas ou dilação de prazos de pagamentos. Outras implementaram rapidamente a carteira de empréstimos. Isso, de uma forma indireta, seria, entre aspas, uma estratégia de resgate parcial das suas reservas, né? Haja vista que planos patrocinados não têm esse mecanismo, somente os planos instituídos. E outras já tinham, inclusive, mecanismos regulamentares que facultavam aos participantes suspensão contributiva. Então, esse momento provocou às entidades um teste do seu ambiente normativo, do seu ambiente de rotina.
Também a questão de qualificação de plataformas digitais, que inclusive esse webinar faz parte desse processo, né? É um novo processo do qual a gente está vivenciando. Isso tudo nos faz levar um autoconhecimento, né? Como a Vânia bem colocou. O que de fato é importante no meu negócio? Onde é que estão meus gastos? O que pode ser melhorado? Fez um teste de capacitação e adaptação das entidades nesse sentido, gerando uma transformação. Tá? Então, aqui, de fato, nós temos um novo cenário. Essa transformação digital, a nosso ver, não pode ser adiada, ela é imediata, exigindo que a cultura governamental, né, que vem de cima para baixo, ela precisa ser cada vez mais dinâmica e com foco nessa expertise de dados, nessa expertise de tecnologia, de forma a acelerar esse processo decisório, né, proporcionando ações conjugadas entre as áreas, para que haja uma efetiva implementação de automatização de processos que são operacionais e repetitivos. E como a Vânia bem frisou, não para ter substituição de pessoas, mas sim para elevar ao nível intelectual das pessoas a quem de fato interessa, né? Ou seja, uma atenção e um gerenciamento muito próximo dos participantes, formando capital multiplicativo, no sentido previdenciário, e tendo um poder de influência, um poder de captação e fidelização desses participantes, porque agora estamos num ambiente em que há uma concorrência e nós precisamos zelar pela empresa qual a gente está trabalhando. Nesse sentido, a gente entra numa questão de tendências que vai fazer parte do meu segundo bloco de inserção. Tá? Este primeiro bloco, eu quis responder à pergunta do Edson, de como as entidades estão enfrentando esse estágio e quais são as tendências e eventuais soluções que já existem disponíveis no mercado. Tá? Então, Edson, este é uma primeira parte que a gente gostaria que ela fosse levada em consideração até para os próximos debates. Sim, obrigado, Daniel. Só registrando aqui que o interesse por esse tema é bem interessante, porque são três visões diferentes sobre TI, mas que se complementam aqui para o nosso debate, né? Para a Vânia, né? Assim, já passando a bola para a Vânia, quer dizer, Vânia, no que se refere à transformação digital, no que as suas soluções, as soluções que você já aplicou em diversas empresas com essa sua experiência de TI, em que as suas soluções podem ser úteis no segmento de previdência complementar? No que elas podem ser disruptivas numa empresa que presta serviços, no nosso caso, a participantes assistidos, patrocinadores e instituidores? Fala um pouquinho aí, por exemplo, na coleta de dados, em que a sua solução pode ser disruptiva. Vânia, seu áudio está fechado. A gente fecha, abre e se perde aqui um pouco. Se empolga, vai falando e não viu o áudio fechado. Desculpa, pessoal. Quando a gente fala em todos os mercados, em termos de transformação digital, e eu acho que isso vale muito para empresas de serviço que têm essa ligação muito forte com o consumidor do meu serviço, o meu cliente, a coisa de não perder o cliente, e a coisa dessas novas gerações que estão surgindo, que são totalmente digitalizadas, né? Eu sempre dou um exemplo que a gente tem, agora tem mais ainda, né? Negócio de pandemia, ação de defesa civil. Aqui em São Paulo a gente liga para o 156. Então, você liga para o 156, a atendente faz uma ficha lá, é tecnológico, né? Ela faz uma ficha no sistema, e aí ela vai verificar se é um trote ou não sei o quê, para depois acionar a Defesa Civil. Demorou muito. E a minha filha, que é uma pessoa que faz parte dessa nova geração, ela não sabe nem que existe um 56. Agora, com certeza, ela vai tirar uma foto do evento, vai postar numa rede social, vai botar um hashtag lá, inundação na rua tal, e assim,
se a Defesa Civil estiver ligada nisso, vai ser muito mais rápido acionar os órgãos a partir daí. Empresas que podem, por exemplo, ter acesso, são seguradoras de saúde, e que podem ter acesso ao estilo de vida que aquela pessoa leva, se ela pratica esporte, se ela não pratica, porque hoje em dia todo mundo conta tudo, né, na rede social, o que ela está comendo, que esporte ela está praticando. Então, assim, você tem acesso a todas essas informações, que são essas variáveis de mercado que te ajudam, por exemplo, a precificar o seu serviço e ter uma precificação muito mais individualizada, que vai trazer essa experiência diferente do cliente, tem que ter tecnologia, porque senão você não consegue parar pessoas para analisar rede social de todo mundo, olhar tudo, não sei o quê, para o nível operacional, para o nível técnico, tático e para o nível estratégico. São informações de formas diferenciadas. Então, imagina, por exemplo, uma empresa, como a gente já falou, como a Aviva, que era uma seguradora aí de 322 anos, ela devia ter muito documento assim, né? Que era escrito na mão, e que hoje eu preciso desses dados que são do passado, inclusive para entender como é que mudou e quais são as tendências, como o Daniel estava falando, como é que eu descubro quais são as tendências e para onde o meu mercado vai. Eu preciso olhar o futuro, mas eu preciso olhar os dados do passado e como se comportaram os negócios da minha companhia. Então, aqui você vê que um robô, ele tem capacidade ótica, por exemplo, de ler um total da nota e escrever aqui, transformar isso num dado que pode ser armazenado. Ele vai trazer os descritivos, ele vai trazer todas as informações que fazem parte do meu histórico de dados e que eu posso não ter digitalizado isso ainda. Depois eu venho para a parte de formulários, né? A gente tem hoje um monte de... Quando eu vou acessar um cliente, eu ponho um monte de formulário, né? Que no meu negócio são planilhas Excel, que vai lá um monte de coisa preenchida em planilha Excel, depois uma pessoa pega e digita tudo lá num sistema legado. Vale dizer que são inúmeros sistemas legados. E como é que as pessoas, às vezes, da operação, tem aquele monte de post-it, assim, né? Copia, cola código de um lado do outro, vai no menu tal, aí tá no menu tal. É uma perda de produtividade para uso, e a pessoa poderia ter uma interface dessa, onde eu consigo aqui saber cada etapa que um processo está passando e saber exatamente com quem está e está fazendo o quê. Para que eu tenha esses dados todos e depois possa conjugá-los em análise de indicadores, onde eu possa ver toda a consolidação dos meus resultados, onde eu possa ter forma simples, por exemplo, de marcar num gráfico um determinado período e não ficar selecionando filtros, nem menu, nem isso, nem aquilo. Eu simplesmente marco um pedaço do gráfico que eu quero visualizar e os dados daquele período, todos os indicadores já são transformados para aquele período. Sem PROC-V, sem nada aqui, sem nenhuma conta que eu tenho que fazer. Onde eu queira, por exemplo, estudar um pouquinho mais de detalhamento desse mapa de rendimento mensal que eu tenho aqui e ver ele de uma forma diferenciada. Poder montar a história dos meus dados ao longo de um período, ao longo dos anos e conjugar com variáveis que vão me trazer cenários futuros e montar alguns cenários. Além de eu saber quais tipos como estão se comportando os meus investimentos, preciso saber quais são as rentabilidades comparadas a diversos indicadores que eu posso que eu possa ter em cada um dos meus contratos que eu tenho de investimento. Eu posso trabalhar meus orçamentos internos. Toda empresa tem seu orçamento interno, que tem lá o previsto, e tem também a execução orçamentária. Como é que isso aconteceu? Então, eu ter a visibilidade de todos esses dados numa tela só, sem ter que estar olhando sistema, sem ter que estar olhando planilha, sem ter que estar procurando como é que era isso no passado mesmo. Se eu quiser saber como é que era isso no passado, eu venho aqui, seleciono um outro período desse gráfico que eu queira comparar, por exemplo, e todas as telas, na sequência, já se transformam para esse período selecionado. Então, essa agilidade de visualizar os dados vai te ajudar a ter exatamente o que você precisa na mão para tomar as decisões. E tem um painel executivo no final, onde eu posso exatamente, eu como executiva, poder tomar as decisões baseado em todas as comparações que eu precise fazer. Aqui a gente trouxe um exemplo bem simples, no caso de vocês, de combinar orçamento, investimento, participante, quanto é a rentabilidade, quantas pessoas tenho asseguradas, quantas são asseguradas e participantes de algum plano,
Então, assim, para que eu possa ter essa visibilidade de uma vez só, para que eu possa, por exemplo, selecionar grupos onde eu possa fazer, como o Daniel colocou, que precisa ser constante essa coisa de trazer novos clientes, trazer novos participantes. Como é que eu vejo em que grupos eu posso inserir isso de uma forma diferenciada? Como é que eu uso um LinkedIn, por exemplo, para descobrir um segmento, dentro do segmento das pessoas, e pessoas relacionadas a essa pessoa que podem ser os meus leads para vender meu produto? Então, e como é que eu enxergo, né, isso tudo numa tela? Que tipo de mercado eu vou atuar? Que tamanho de mercado eu vou atuar? Qual a renda média desse mercado? Porque eu posso combinar LinkedIn com dados do IBGE. Como é que eu monto cenários para eu, como decisor, poder ter todas essas informações na mão? Então, como eu disse para vocês, para a gente sempre fala, a resposta são dados, a gente tem que sempre estar trabalhando na estratégia de dados da empresa, para que eu possa ter esses dados todos conjugados em indicativos e insights. Eu imagino que o segmento de vocês, o grande volume de dados que tem, com certeza, quando a gente fala em machine learning, inteligência artificial, nós estamos aplicando algoritmos de estatística. Com certeza, o volume de dados que existe nesse segmento faz com que esses algoritmos sejam muito assertivos. Então, com esse tipo de solução, e aí eu quero falar muito que é solução e não é ferramenta, porque existe um engine de dados atrás dessa estratégia de dados que faz com que tudo seja visualizado de forma simples, rápida e que possa ajudar melhor na tomada de decisão. Então, para mim, é exatamente isso. São robôs que são capazes de capturar dados intensivamente, interfaces de aplicativos que podem chegar a capturar dados do meu cliente final. Eu posso interagir com o meu cliente final, registrar sinistros. O próprio cliente pode registrar um sinistro de um seguro numa interface dessa, ter muito mais proximidade com o cliente e capturar dados muito mais, numa velocidade muito maior, capaz de fazer com que minhas análises sejam mais proativas, mais preditivas e menos aquela coisa que eu só olho para o passado e vou tentar definir qual é a minha próxima estratégia de trazer mais participantes para os meus planos. É isso, Edson. Bom, Vânia, obrigado. Muito bom. É só uns avisos aqui rápidos. Aliás, nós tivemos 500 inscritos para esse webinar. Eles mostram vamos dizer assim, o interesse por esse tema. Para aqueles que se interessaram pelas soluções da Analisa BR apresentadas pela Vânia até agora, pela apresentação das soluções, customização para a entidade de previdência, podem fazer contato direto com a OE Educação. A ideia é que haja uma customização ainda maior desses produtos que trouxeram tantas soluções para outros segmentos da sociedade, trazer para nós aqui na Previdência Complementar. Hoje nós vamos precisar mais do que nunca, né? Uma questão também que a gente coloca, as perguntas, vocês podem ver aqui na barra de ferramentas de vocês têm um chatzinho, vocês podem mandar as perguntas, já estão chegando algumas, vocês podem mandar as perguntas, nós vamos selecionar dentro do nosso tempo e passar para os nossos palestrantes. Aí na esteira do debate, solicitar que o Glauco comente as inovações tecnológicas implementadas na conta previdência, que de fato estão fazendo a diferença na gestão. Glauco, quando a gente fala de gestão, estamos falando aí de gestão, vamos dizer assim, interna corporis dentro da Quanta e também na questão da relação com o participante e assistido. Lembrando, e aí vai um parabéns também à Quanta, quer dizer, nesse período, um curto período, você ter 3 bilhões e meio e 100 mil participantes, sem recurso de patrocinador, não é para qualquer um. Provavelmente, e aí o Glauco vai falar um pouco, você tem um pós-venda, um tratamento private, vamos dizer assim, né, fazendo uma analogia com o mercado financeiro, para esses participantes, para esses assistidos. Então, Glauco, fala um pouquinho do que vocês têm feito e que tem feito a diferença na gestão da Quanta.
Ok, Edson, obrigado. Eu queria, inclusive, começar esse bloco enaltecendo o trabalho da diretoria da Quanta, a Denise, que é uma referência no segmento, Denise Maidanchen. Ela iniciou todo esse processo junto com o Dr. Quaresma, que é o nosso CEO, uma pessoa que tem apoiado nessa transformação, porque ele entendeu lá atrás, né, junto com a Denise, que este era um movimento que precisava ser enfrentado. Eles construíram toda uma estratégia que viabilizou esse momento atual. Tá? A gente não tem atendimento private, a gente não trata as pessoas diferentes, porque a gente vive dentro de um segmento que é do cooperativismo. O cooperativismo, inclusive o Dr. Quaresma fala isso todos os dias para a gente, todo mundo é igual, todo mundo tem que ser tratado igual, e isso é diferente de outros segmentos, é uma coisa que a gente leva muito a sério. Tá? Então, nossos times comerciais, nossos times de consultoria, equipe de relacionamento, eles têm por premissa trabalhar este aspecto do cooperativismo, onde todo mundo tem as mesmas condições, ok? Não importa se ele tem 1 milhão ou tem 10 mil, ok? Então, esse era um ponto importante, foi bom tu ter falado desse tema, que eu aproveitei para enaltecer, então, o trabalho desses grandes executivos aí que a gente tem dentro do segmento. Eu queria trazer um pouco para a realidade das entidades, isso tudo que a Vânia falou e que o Daniel falaram, tá? A gente iniciou esse processo todo de transformação, que a gente vive ele no dia a dia e que ele não é simples, ele gera dor, eles são usados para tratar dores, mas eles geram dores também, tá? Mas a gente tem enfrentado eles e tem estado muito otimista com os resultados. Para falar um pouco de robô, nós temos hoje uma atuação em 7 processos, a gente usa uma ferramenta chamada UiPath, tá? Ela é uma versão community, então é uma versão que a gente nem paga por ela, a gente trouxe um profissional, né, uma ajuda de fora para implementar esses processos, e hoje a gente, com a automação, tirou um pouco dessa coisa que a gente usa muito ainda nas nossas entidades, que é a coisa da amostragem. A gente não pode tornar um cliente nosso vítima de uma amostragem. O robô, ele faz isso por nós. Então, para vocês terem uma ideia, para trazer para o mundo real, informes de rendimento. Nós já estamos pelo 2º ano conferindo 100% dos informes de rendimento. Antigamente, a gente conferia informes de rendimento da ordem de 1.000, 10% do público, uma amostragem. Agora, com o robô, a gente confere 100%. Isso gerou, no ano passado, um resultado gigantesco. O resultado é redução do acionamento dos participantes caiu na malha fina por erros específicos de parametrização de verbas, etc. Esses processos envolvem também envio de alertas automáticos para pessoas que estão elegíveis a benefício, pendências de propostas de risco ou propostas de adesão ao plano, campanhas de SMS em condições específicas, a gente já faz todos via robô. A gente faz, por exemplo, parabéns de aniversário por tempo de plano, de forma também robotizada, entre outras coisas, tá? Então, a gente tem 7 processos que hoje não tem mais um humano fazendo, mas o humano, ele é parte. Ele é parte no sentido de configurar esses robôs, entender a necessidade do robô e estar disponível para fazer coisas em que a gente julga mais necessário. Tá? Falando ainda, né, dessa coisa de usar o projeto para capacitar a entidade, falando de capacidades especificamente, e dando exemplos, a gente, como já foi dito aqui pelo Daniel e a Vânia, a gente tem um projeto concluído de nuvem, hoje a nossa nuvem está na Amazon, e esse projeto de nuvem ele gerou a nossa capacidade de alta disponibilidade. Então, hoje, nossa disponibilidade é a da Amazon. Gerou a capacidade de ser remoto e gerou a capacidade de ser elástico. Então, para ter 100.000 participantes ou 1 milhão, quem vai gerar essa elasticidade é uma plataforma em nuvem, tá? Notebooks e VPN que nos ajudaram a desenvolver a capacidade do trabalho remoto, BI e Mixpanel, que é uma solução bem legal, e eu já estou falando também de soluções e ferramentas que podem ser algumas referências para as entidades buscarem, tá? A gente conectou algumas ferramentas de analytics dentro de alguns canais específicos, exatamente para que a gente tenha dado e ali na frente a gente consiga usar esses dados para fazer inteligência artificial. Não estamos ainda no mundo da inteligência artificial, mas nos preparamos para isso. Hoje a gente tem uma necessidade de ter dados para ali na frente usar esses dados para ser mais preditivos. A gente tem hoje profissionais capacitados em BI em todas as áreas. Esses profissionais eles desenvolvem visões eles próprios adaptados à necessidade de cada processo ou de cada realidade. Então, a pandemia mesmo já nos gerou a necessidade de ter vários indicadores que não eram medidos, porque não era o cenário
antes da pandemia. Por exemplo, perda de patrimônio, resgate, suspensões de plano, são BIs que a gente não tinha tido a necessidade, porque os números eram irrelevantes. Na medida em que os números começaram a acontecer, a gente precisava tomar decisão, mas tomar decisão com base em alguma coisa. E aí surgiram rapidamente os BIs, fruto de todo um processo que a gente fez lá atrás de transformação cultural, onde as pessoas foram preparadas para enfrentar essas necessidades do digital de forma rápida, no timing. Timing é uma coisa importante que a gente leva muito a sério. Também implementamos ferramentas de digitização de contratos, atas. A gente usa uma ferramenta que leva o nome de Contractor. É uma startup. A gente tem feito muitos trabalhos com startup, querendo ser startup. Então, a Quanta, ela faz algumas coisas como startup. Nós desenvolvemos hoje tecnologia. Eu sinto um orgulho muito grande de dizer que nós temos, sim, uma produção de tecnologia própria, porque nós temos uma necessidade específica, oriunda de necessidades específicas dos nossos instituidores. Depois eu falo ali na frente sobre isso. Então, nós desenvolvemos tecnologia e também adotamos tecnologias que já estão prontas e rodam. Essa Contractor é uma delas. Então, a gente já assinava atas, contratos, acordos coletivos. Todos os nossos acordos coletivos de trabalho home office foram feitos através dessa ferramenta toda de forma digital, no dia em que as MPs foram protocoladas, tá? Portabilidade digital, a gente já ensaia, não é uma câmara de compensação, mas é um ensaio de não ter mais o papel tramitando e assim simplificar. Temos tido a parceria de algumas entidades aqui no Sul. Temos desenvolvido plataformas que usam tecnologias de container. Eu estou baixando o nível, porque eu sei que tem muita gente conectada. A gente usa tecnologias de container que garantem uma elasticidade, performance e uma série de outras coisas. Nós precisamos tratar isso dentro do nosso segmento. Isso é falar um pouco de disrupção, porque a gente ainda conta com muitos sistemas monolíticos que não permitem essa escala, não permitem esse crescimento exponencial que nós podemos viver ele ali na frente, fruto desse momento atual, tá? Adesões digitais, a gente já tinha desde 2009 a possibilidade de adesões digitais e hoje a gente gira na faixa de 70% de todas as adesões que a gente faz, elas são digitais. Mas ainda temos algumas adesões que, por necessidades específicas também, elas ainda são assinadas em papel. Esse ano nós temos um objetivo estratégico, que é alcançar 90% de cobertura digital, então é um desafio grande. Bem, com essas capacidades todas, pessoal, o que a gente quer alcançar são objetivos ousados, tá? Que envolvem 3 eixos estratégicos aqui na Quanta, que tem a ver com crescimento exponencial, tá? Inovação e segurança. Tá? A gente tem diversos KPIs, diversos indicadores que medem o alcance desses grandes objetivos e, recentemente, nós incluímos um dos principais eixos, que é talento. A gente não consegue fazer toda essa transformação sem gente. Tá? E, para isso, seguindo ainda essa lógica das startups, a gente tem feito um grande trabalho de feedbacks entre pessoas. A gente contratou uma solução que chama Feeds. É genial. Ela possibilitou que a gente fizesse toda a digitização da onboarding de funcionários, o processo completo de onboarding, tá? Preparando as pessoas para, no mês seguinte, já entenderem o que é Quanta e já entrarem na empresa jogando, dentro dessa dinâmica nossa, que é uma Quanta a cada mês. Tá? Então, isso a gente conta com a ajuda de parceiros, um time de gestão de pessoas que é competente, assim como todos os times da Quanta, seguindo uma mesma lógica de trabalho, time comercial, time de TI, time de operação, time financeiro. Meu Deus, eu aproveito para cumprimentá-los, tá? Já chegando aqui no finalzinho da minha explanação. A gente, Edson, pensando nessa Quanta diferente a cada mês, a gente iniciou um processo que a gente veio falando ao longo dos anos, mas eu vejo poucas entidades botarem isso em prática. A gente iniciou um projeto que chama Quanta 4.0, baseado num programa de aceleração que usa ali conceitos e práticas que já foram consagradas em empresas como Spotify, que é a consolidação de squads de trabalho autônomas, que tem roadmaps específicos, entregas que contribuem ou não para esses projetos todos que a gente tem feito. Então, esse programa de aceleração, ele roda hoje, por exemplo, com 2 squads já bem estruturadas, gerando tecnologia e resultados significativos. Uma delas chama MED, que é Marketing, Experiência e Dados. Esses caras que nos ajudam a ser data-driven, nos ajudam a usar dados para tomada de decisão na tempestividade que a gente precisa. E a gente tem corrido muito contra o tempo, porque, de novo, eu falo, timing, ele faz muito sentido. Perdemos o timing da reforma da Previdência, mas não queremos perder o timing da pandemia. Nós não perdemos porque eu entendo que 26 mil adesões é um número significativo, mas nós queríamos ter feito 200 mil, tá?
E a outra squad que está bem estruturada, fechando a minha fala, é a squad de canais. Essa squad ali é que trata a plataforma mobile, trata o omnichannel, trata a central de atendimento, e aí são uma composição de squads, a gente chama isso de tribo, e essas squads elas contribuem para um roadmap comum de aceleração dessas entregas, que aí sim, Edson, como tu falou, elas geram resultado e experiências positivas, né, baseadas em relacionamento e não em atendimento, voltadas para os nossos participantes e assistidos. Beleza? É isso, Edson. Beleza. Desculpa, acho que avancei um pouco. Imagina. Muito bom, muito bom. Isso mostra aí que nossos contatos têm muita densidade, né? Você vê como já avançou, já são meio-dia. E assim, até para a gente já bater a bola direto, o Glauco terminou com essa questão aí do atendimento ao participante, que sempre foi no nível da excelência na Quanta. E passando já para você, Daniel, pegando esse gancho da relação com o participante, como é que você vê, comenta esses últimos comentários do Glauco e da Vânia, mas especificamente falando um pouco de simuladores, tá? Simuladores proativos, de uma renda monitorada, porque se a tendência é que os planos sejam todos na modalidade CD e CV, a renda monitorada passa a ser condição para que o participante não perca de vista o que é que ele vai ter de futuro. Daniel, por favor. Obrigado, Edson. Vou voltar aqui à minha apresentação. Ok? Considerando todo o pano de fundo muito bem colocado pela Vânia e a aplicabilidade que o Glauco nos trouxe, né, na Quanta sendo uma entidade aí de vanguarda, o que nós vimos com relação à tendência? Há, de fato, uma grande concentração de dados dentro das entidades e hoje nós temos a possibilidade de organizá-los e promovê-los e promover leituras adequadas por meio de ferramentas que estão aí disponíveis. Mas ainda num processo de robotização, por exemplo, como que a gente enxerga esse processo? Tá? Por exemplo, concessão de benefícios, né, indo diretamente na prática, é um processo operacional, né, em que ele poderia ser feito mediante um requerimento por aplicativo ou site, previamente analisado em nível de conformidade por um sistema robotizado, né, de verificar a compliance dos documentos, se eles atendem, sim ou não, e se comunicando com o participante, até uma efetiva concessão pela entidade para facultar uma autorização de pagamento desse benefício, né? Isso tudo de um processo em que geraria indicadores, um processo de robotização, de RPA, junto com os gestores e a entidade. Isso faria com que quem hoje concede benefício seja um atendimento especialista na gestão previdenciária do próprio participante, tá? Deixando de ser fazer uma operacionalização, e sim uma consultoria. Há muito tempo atrás, eu vi na revista Você S.A. uma das profissões do futuro, e uma delas era conselheiros de aposentadoria. Vejam só, né? Uma atenção muito próxima para o futuro. E isso tudo pensando num processo tecnicamente certificado, né, de implementação, onde, uma vez implementado e certificado esses robôs, o nível de erro seria zero, como o Glauco bem colocou. Hoje nós, na consultoria, temos cerca de 7 a 10 robôs focados no mercado financeiro, que diariamente fazem consultas e nos geram resultados do mercado financeiro. Ele faz trabalhos de um analista e nos geram todas as informações para nossa equiparação de títulos ou de próprios gestores. Mas, se a gente for pensar também numa estrutura de BI, uma vez que há uma centralização de informações, olhando sob o ponto de vista previdencial, nós poderíamos ter, de uma forma automática, a partir de avaliações atuariais, considerando um risco em BD, né, que são já mensalizadas,
o constante acompanhamento do passivo, do patrimônio líquido de cobertura, mês a mês, composições de fundo, ou seja, como que aconteceria essa mutação no passivo da entidade. Tá? Isso seria um modelo de ferramenta, por exemplo, em Power BI, né? Uma ferramenta da Microsoft, onde poderíamos, inclusive, ficar acompanhando a evolução do passivo, quer seja por determinados tipos de provisões matemáticas. Além disso, isso nos proporcionaria o acompanhamento de indicadores. Aqui a gente trouxe 3, mas poderíamos ter 20, 30 indicadores, e nós centramos em solvência, indicadores de desempenho, que estaria na tela do gestor, para ele acompanhar de perto como está o desempenho do seu plano previdencial. Isso olhando de um caráter coletivo. Agora, quando a gente pensa em renda futura, né, a Resolução 32 foi muito inteligente numa preocupação do nível de renda. Não basta eu dizer que eu estou superando o meu benchmark, eu estou superando a minha meta. Nós precisamos se preocupar também com o nível de renda. Às vezes as pessoas estão se aposentando com 10%, 15% do salário. Será que, de fato, é isso que eles almejam como aposentadoria? Então, o primeiro passo é identificar o risco de frustração, né? Qual a taxa de reposição do meu plano de aposentadoria, considerando o meu período laborativo? E, de uma certa forma, paralelamente falando, conhecer qual a sensibilidade do participante. Às vezes o plano para ele é secundário, mas muitas vezes é tudo que lhe resta. Então, a gente precisa conhecer os anseios do participante. E, a partir disso, propor avaliações de alternativas, como, por exemplo, ajustes contributivos, aumento de idade de aposentadoria, alterações de perfis de investimentos, de forma em que ele alcance o objetivo por ele almejado. Com isso, criaríamos estratégias de comunicação com o participante, no sentido de ter um relacionamento muito proativo, já em linha com a conscientização financeira e previdenciária, onde que aí fomentaríamos o conceito de venda, pós-venda e check-up previdenciário. É preciso a cada momento acompanhar a curva do benefício e a curva de reserva desse participante, de forma que, de fato, venhamos a atender um princípio previdenciário no período pós-laborativo, né? Por exemplo, um exemplo de monitoramento dessa renda poderia ser feito por meio de painel, também com conceitos de BI, né, onde a entidade estaria monitorando no sentido coletivo todos os participantes por meio, não só por patrocinadora, mas também por histogramas, por faixa etária, por N indicadores. Por exemplo, esse próprio plano está tendo aqui um nível de entrega de 32% do salário. Será que é isso, de fato, a entrega que os participantes almejam? Por exemplo, eu poderia estar também filtrando uma patrocinadora. Qual é o nível de entrega dela? Essa patrocinadora é 31%. Mas também poderia verificar aqueles que estão iminentes à aposentadoria. Veja, nós temos 18 pessoas que estão se aposentando com 17% do meu nível de benefício. Será que, de fato, isso atende? Será que não é uma forma de nós chegarmos para esses participantes que estão se aposentando? Olha, quem sabe, acho que a gente pode capitalizar um pouco mais e protelar essa aposentadoria. E também verificar os indicadores que estão intrínsecos à modelagem de precificação desse benefício. Qual a influência da taxa de administração, a influência da taxa de juros, e também fornecer aos participantes indicadores por tipo de percepção. Olha, você quer uma percepção financeira ou você quer uma percepção por expectativa de vida? Há diferenças sobre esses patamares. E isso tudo vai ao encontro do que exige a própria resolução número 32, que inclusive há um prazo para até implementação por parte das entidades. Bom,
Mas olhando para o participante e considerando que ele teve essa experiência agora com as redes digitais, né, com Instagram, com Facebook, com N formas de comunicação, WhatsApp, e aqui no caso o Telegram, nós poderíamos ter um bot em que o participante interagia diretamente com essa ferramenta, fazendo simulações e consultando sua expectativa de benefício futuro, né? Por exemplo, vamos voltar aqui. Tá. Esse participante entrou em contato com esse robô, informou a sua matrícula, data de nascimento, né? Esse robô já tem as informações dele na base de dados, né? Pede a confirmação, tá certo? E ali ele já gera todas as informações, inclusive expectativa de benefício, extrato de saldo de conta, volume de contribuições e, inclusive, com a ressalva, olha, trata-se de projeções, né? Então não é uma garantia de nível de benefício como exige o próprio normativo. Ele pede para fazer, olha, você quer testar simulações? Quero. O robô vai fazer, por exemplo, 10 simulações em que ele vai aumentando a contribuição a cada R$100, de forma a fomentar uma melhor condição de benefício futuro. Veja, nós estamos sendo proativos com o participante e alertando a ele o nível de benefício. De outra forma, também poderia ser feito um cálculo que nós chamamos de cálculo reversa. Qual é a sua meta intencionada de benefício? Tá? Por exemplo, olha, eu quero ter um benefício de 30% do meu salário. Qual seria o meu esforço contributivo? E mais ainda, com acesso a um processo de robotização, a entidade conseguiria saber quem estaria acessando, o horário que ele está acessando e o que ele está demandando para a entidade. Isso iria diretamente ensejar um plano de ação, onde a entidade estaria entrando em contato, exatamente no sentido de conselheiro de aposentadoria, conselheiro de uma forma de fomentar a sua poupança previdenciária e seu nível de cobertura previdenciária dentro de um plano. Então, como o tema, eles são sugestivos no que diz respeito às soluções, a gente fez questão de trazer pequenos exemplos que podem ser facilmente implementados, visando o nosso público final, que é, de fato, o participante. Obrigado, Daniel. As perguntas estão chegando, eu queria passar uma primeira, que, na verdade, ela foi direcionada para os três, tá? Que eu acho interessante que a gente avalie. Ela pode ser base para outras perguntas. Se diz o seguinte, o Marcos Nogueira, tá? Aqui em nossa entidade temos a maioria dos nossos processos digitais e também tivemos pouquíssimas mudanças nesse momento. Que bom, fizeram o dever de casa. A pergunta que gostaria de fazer a todos é em relação à continuidade desses processos pós-pandemia. Será mesmo que a maioria das empresas darão continuidade nesse digital? Ou isso, por enquanto, está naquele efeito manada? Todos estão dizendo que farão, então farão mesmo por enquanto? Fecha aspas. Algum de vocês especificamente quer responder? Os três querem comentar? Se puder ser damas primeiro, né? Já que vou usar o privilégio. Ladies Claro, first. Vânia. Isso, Damas first. Então, eu acho que a gente está realmente vivendo essa pandemia que fez as pessoas assustarem. Isso pode parecer um movimento mais de onda. Na minha impressão, a pandemia já acaba realmente, mas assim que ela acabar, ou enquanto ela está ocorrendo também, a gente vai sofrer uma retração financeira e econômica muito grande. Então, as empresas vão sentir no caixa. E a transformação digital vai ser digitalizar as coisas, empregar tecnologia, vai ser muito da saída da gente conseguir estabilizar o caixa. Aí as pessoas pensam assim, mas tecnologia é muito caro, tem que comprar licença de não sei o quê, tem que comprar licença de não sei o que lá. Não,
Hoje, tecnologia já se reinventou também e se vende como serviço. São serviços vendidos pelo consumo. Então, se você é pequeno e consome menos, você paga menos. Se você é grande e consome mais, você paga mais. Então, hoje, essa tecnologia ela consegue ser bastante inclusiva para as empresas, porque você consegue pagar pela prestação de serviço na medida que você usa. Você não precisa ter altas instalações de infraestrutura, porque hoje você consegue colocar muita coisa na nuvem pagando também por esse serviço. Então, a tecnologia passa a ser muito mais inclusiva do que ela já foi antigamente. O Edson é daquele tempo que o pessoal fazia programa perfurando cartão. Eu também. Então, hoje... Aí, ó, tá aparecendo, que aparece todo mundo. Hoje, a tecnologia é muito mais inclusiva. Então, hoje é prestação de serviço, você paga pelo uso, você tem fornecedores de infraestrutura para que você não tenha que fazer altos investimentos, você consegue atingir todos os seus clientes. Eu fico imaginando que esses planos de saúde, plano de aposentadoria, deve ter bastante velhinho junto, né? Então, como é que vai acostumar com essas coisas? Esses painéis, por exemplo, que a gente mostra, eles têm um recurso de Insight Bot, é um BI, e ele tem um recurso de Insight Bot que ele atende por voz. Então, quais foram as vendas nos últimos anos? Quantos participantes? A pessoa vai falar, ela não vai ter que digitar nada, ela não vai ter que nem usar mouse. E ela pode usar do celular. Então, hoje, quando você fala, eu quero integrar meus sistemas legados porque eu não posso perder o investimento que eu já fiz. Eu quero trazer mobilidade para o meu negócio. O Glauco falou nisso, é muito importante você ter mobilidade para você... Os dados, você tem que capturar os dados e dispor dos dados onde você estiver. Recursos que incluem todas as pessoas e módulo de prestação de serviço onde o consumo é responsável pelos valores investidos, eu acho que vão chegar à conclusão de que essa retração financeira que a gente vai sentir no caixa vai fazer com que isso não seja só uma onda e que nós vamos encher o lago mesmo, hein? Eu acho que a gente precisa tomar esse direcionamento para ser competitivo. Obrigado, Vânia. Eu tenho outras perguntas. Alguém quer complementar essa primeira pergunta? Eu queria, Edson, eu queria complementar aqui, se vocês me permitirem, dando um outro aspecto dessa fala da Vânia, que é o seguinte: a fala dela foi muito precisa, é preciso otimizar, né, nossos custos, porque a gente viu redução de taxa Selic agora, que vai pressionar muito a nossa necessidade de gerar resultado com taxas de administração que podem não ser as adequadas para esse momento e para os momentos futuros. E o aspecto que eu queria pegar dessa fala da Vânia é o seguinte: uma forma, e muita gente entenderá assim, é usar tecnologia para reduzir custos. E outra forma de pensar, que é essa que a Quanta iniciou agora, de programa de aceleração, é você crescer exponencialmente. O nosso foco da inclusão da tecnologia é crescer exponencialmente usando tecnologias, práticas lean ágeis, e aí eu exemplifico isso, né, falando um pouco de onboarding de participantes, adesão digital, que ali já, né, desde, como eu falei, já era digital, mas que não era ainda uma entrega que nós queríamos levar ao nosso potencial cliente. Nós estamos falando de onboarding igual a essas de bancos digitais, plataforma de investimento, que tu tem uma meta de fazer um onboarding em 10 minutos. Então, esse é um outro projeto. Assim como nós temos que ter metas, e temos isso na nossa pauta o tempo todo, da tecnologia gerando resultado. Então, eu vi até que algumas perguntas ali, o Cristiano, da Fundação Família, perguntou, como é que você acelera, faz a transformação, né? O que leva a gente a fazer isso? A gente, hoje, tem feito um trabalho do seguinte sentido: a gente usa o dado data-driven para dar o direcionamento que a gente quer dar para os nossos projetos, do tipo, nós estamos desenvolvendo mobile, além de relacionamento e não atendimento, a pessoa dizer o que ele está sentindo em cada operação que ele faz, para que a gente possa evoluí-los, a gente também está criando algumas condições em que ele possa clicar nelas para dizer que ele tem intenção em fazer aquilo. Se eu vejo que existem muitos cliques, né, à procura de uma coisa que eu coloquei ali como um gancho, eu começo a desenvolver aquela coisa. E não eu desenvolver porque eu acho que tem que ser desenvolvido ou porque eu acho que aquilo ainda tem um papel na jogada. Então, a gente tem usado muito esses aspectos. Vamos lançar agora um mobile que tem exatamente essa intenção.
tá? De colocar alguns ganchos no sentido de ver quais são as reais necessidades dos participantes e começar a construir com eles. É o que tem se falado muito, isso é a experiência de usuário, isso é foco no cliente, isso está na nossa pauta o tempo todo, para quê? Para a gente crescer exponencialmente. Então, nosso foco do uso da tecnologia, fazendo um complemento à fala da Vânia, é crescer exponencialmente. Beleza? Sim, eu encerro aqui minha fala. Obrigado. Tá, Edson, sobre essa pergunta, eu queria só complementar, certo? Já estamos provando algumas entidades, de fato, inovando tanto na adesão, empréstimo e até mesmo na concessão. Né? Neste momento, muitas entidades já estão fazendo concessões com os documentos sendo digitalizados para depois serem submetidos documentos originais ali com autenticação. Então, acho exatamente como Vânia e Glauco colocou, é um novo mundo agora, entendeu? Então, para acelerar esse processo, essas adesões, empréstimo, concessão, vão ter que se tornar digitais. Ainda temos um problema da portabilidade? Temos, mas é uma questão que a gente tem que discutir e temos que encontrar uma solução, porque ainda ela tem um volume pequeno dentro das entidades fechadas, mas a tendência é de exponencialização desse número. Você acabou adiantando a próxima pergunta, Daniel, que era exatamente falando a questão da portabilidade, porque a gente vive aí um antagonismo entre a necessidade burocrática, no bom termo da palavra, que é uma portabilidade assinada com firma reconhecida, e a nossa luta por tentar digitalizar o nosso mercado, e na própria inserção do Glauco, ele comentou da luta da Quanta, da digital, que não é só da Quanta, é de outras também. Então, o meu discurso atenuante é que a Previc sempre foi parceira. Ela cumpre a missão dela de órgão de fiscalização, de criar evidências de que as coisas estão acontecendo de forma correta. Agora, ela é parceira no sentido de que como podemos evoluir isso em termos digitais. Isso eu não tenho dúvida que a Previc é nossa parceira. Aproveitando a oportunidade, tem várias pessoas da Previc nos assistindo. Um abraço e parabéns pela missão bem cumprida por vocês. Tem uma outra pergunta que foi direcionada diretamente ao Glauco, mas que eu acho que se aplica não só a Quanta, mas a todas as entidades, que é uma pergunta que diz: qual o dilema entre o uso de tecnologia para os participantes nato digitais, tá, e para os participantes com idade mais avançada? A Quanta enfrentou alguma restrição com as pessoas que apresentam dificuldade no uso de tecnologias, Glauco? Bem, Edson, eu não sei quem foi que perguntou especificamente, mas... o Luan Macedo, é isso? Luan Macedo. Tá. Sim, Luan. A gente não encontrou uma dificuldade ou não vive um dilema. A gente simplesmente tem que adaptar os nossos canais, e aí é uma outra fala que eu faço, falando de oportunidade de inovação. Eu acho que as entidades elas vão enfrentar uma necessidade grande de transformar multicanais em omnicanais. Tá? A gente está numa febre de disponibilizar um monte de possibilidades de contato nas redes sociais, mas não tem uma ferramenta para orquestrar isso, que é o que os omnis fazem. Então, falando em inovação ali na frente, eu acho que isso é uma coisa que fica, e respondendo até a pergunta anterior. Em relação a esses dilemas e essas dificuldades para essas multigerações, o que a gente tem feito é pesquisa, tem que perguntar. Fizemos uma pesquisa recente para o nosso mobile tem 25 mil usuários, é um número expressivo. Tá? E esses usuários, eles contribuem muito com o desenvolvimento, mas eles contribuem se a gente perguntar. Então, outro dia veio uma necessidade que era o seguinte: na nossa funcionalidade lá de informação, notícias, veio a necessidade da gente aumentar a fonte. Uma necessidade boba, mas que certamente ela contribui para uma dificuldade de quem tem problemas de visão. Ok? Então, essa oportunidade que a gente teve, a gente abraçou ela, e já no momento seguinte de um lançamento de versão no mobile, a gente contemplou essa necessidade, inclusive melhoramos a usabilidade para ficar os botões mais largos, não sei o que e tal. Então, isso a gente fala de experiência de usuário. Nós temos hoje uma pessoa dentro da entidade, que é um UX, que olha a usabilidade em todos os canais. Nesse conceito de ter um squad com tribos de canais, onde a gente consegue orquestrar todas as experiências para que sejam experiências comuns, a gente está olhando para essas múltiplas gerações que estão contribuindo com a evolução e estão usando os nossos canais. Então, acho que a fala é essa. Isso é uma coisa que fica
tá? Usabilidade, multicanal sendo transformados para omnicanal, vai ficar porque muitas experiências aí fora de empresas como Magazine Luiza, como Claro, Oi, etc., eles já não possibilitam mais nem que você ligue no 0800. Claro que nós queremos ter o melhor 0800, nós temos capacitado nossos times, nós celebramos cada voz que dá um parabéns pela nossa atuação, nós queremos continuar sendo humanos. Esse é o grande dilema, eu acho, tá? Ser humano com tanta tecnologia. As pessoas precisarão de ter pessoas humanas falando para que a gente consiga garantir a confiança delas, entendeu? E isso é uma coisa que está bem na nossa pauta, nosso senhor fala todo dia, precisamos gerar segurança e confiabilidade para as pessoas, só humanos fazem isso, tá? Claro que usando tecnologia por trás. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas eu, pelo menos, tive a oportunidade de falar uma coisa que eu queria ter dito já aí atrás. Obrigado. Obrigado, Glauco. Parabéns pela preocupação. Em vários momentos você falou do talento da equipe, que a Quanta se preocupa, do humano. Eu lembro de um evento com a Marisa Bravi, que nós falamos lá, que dos avanços, na época, um evento de comunicação, e na nossa palestra a gente falou que nada substitui o face-to-face. Isso lá atrás, eu lembro que teve uma repercussão e saiu na imprensa específica de fundo de pensão, e parabéns porque quem toca a Quanta, com certeza, são os competentes técnicos que estão lá. É o time, sem dúvida. A gente tem um time muito parabéns. Focado nisso. Isso aí. Isso, eu também parabenizo todos os Quanters, como a gente se chama. Legal, muito legal. Bom, mais duas últimas perguntas. Vânia, o segmento direcionado a você. Vânia, o segmento de previdência complementar, no segmento de previdência complementar, ainda temos muitas decisões tomadas por feeling ou experiência dos gestores, tá? Falando de gestor de previdência, de investimentos. Como você está percebendo a procura deste mercado, as soluções de data-driven oferecidas pela Analisa BR, por exemplo? Eu acho que existe ainda um pouquinho de uma resistência cultural, né? Acho que isso não é só questão de time das pessoas, não. É uma questão às vezes é uma zona de conforto mesmo. Mas a gente vê hoje que a necessidade de análise de dados, ela vem surgindo e vem despontando assim com muita força, porque se você pega algumas estatísticas de como as pessoas se distraem olhando rede social, se distraem olhando a internet, é uma conjunção de dados que, se você não conseguir ter foco naquilo que você faz, e quando você está dentro do seu negócio, você precisa ter exatamente foco no que você faz. E hoje, o mundo muda numa velocidade tão grande que o feeling é excelente. Mas eu volto no exemplo do Waze. Eu sei que ponto eu quero sair, eu sei que ponto eu quero chegar. Minha experiência com relação à cidade, às vezes que eu conheço um pouquinho aqui em São Paulo, às vezes eu falo assim, acho que esse Waze está maluco hoje, vou por outro lugar. Às vezes eu acerto, às vezes eu dou errado, mas ele vai me trazendo dados, ele me dá vários caminhos que eu posso testar. Então, se a gente puder juntar essa quantidade de dados filtrados, cruzados, relacionados com o feeling, a expertise dessas pessoas, a gente consegue ter resultados muito mais rápido e consegue ter muito mais assertividade nos resultados. Isso que o Glauco falou de escalar o negócio é muito importante, porque você só consegue escalar o seu negócio se você conseguir ter velocidade, se você conseguir ter volumes de dados que produzam análises assertivas, e se você usar tecnologia. Porque quando a gente olha os negócios de antigamente, que a gente falava assim, vou colocar mais 1.000 participantes. Olha, mas para colocar mais 1.000 participantes aqui no meu back-office, eu preciso de pelo menos mais 10 pessoas, porque senão não roda. Não, mas e se eu colocar 2.000? 20 participantes. Então, hoje, a tecnologia vai ajudar, porque assim, você pode colocar robôs. Você pergunta assim, mas robô é caro? Não. Quanto é o robô comparativo ao salário de uma pessoa? É muito mais barato. Mas ele acaba sendo caro se você não tiver uma franca utilização. Então, faz o seguinte, se eu estou num pipeline de automação, porque ninguém vai virar digital amanhã, eu vou ter que fazer o meu passo a passo, que a gente sempre fala, vamos pensar grande, começar pequeno e crescer rápido. A gente precisa crescer rápido. Então, a gente precisa ter esse passo a passo que eu vou fazer
mas eu não vou usar 24/7 de horas de um robô durante 365 dias. Eu vou usar 2 horas por dia. Então, você vai fazendo esse BPO de robô, esse aluguel de mão de obra, que a gente chama de trabalhadores digitais, até que você atinja até, não, agora consigo ter uma suíte aqui só de RPA para mim. A gente chama RPA de Robot Process Automation. Então, aí depois você vai ter essa suíte. Essa ferramenta que o Glauco falou, que é a UiPath, ela tem uma versão free que você começa a experimentar suas digitalizações de processo. Ela tem que ter um cuidadozinho aí, porque ela usa versão beta nela, né? Nas versões beta sai pode dar alguma coisa errada. Mas é uma forma de você começar sem ter altos investimentos iniciais, entendeu? Então, acho que esse negócio de você ter que se direcionar por dados, ele é exatamente a forma de você usar as pessoas que têm muita experiência para agora escalar o seu negócio. Para você estar esperto com esses competidores que não são tão formais quanto os outros, para esses competidores que aparecem assim e saem roubando os clientes da gente. Roubando entre aspas, né? A gente tem que sempre procurar melhorar nossos serviços para dar essa experiência do cliente. É isso. Obrigado, Vânia. E a última pergunta aqui para o Daniel, da Roseli Silva. Bom dia. Para a implementação de RPA, uma robotização de determinadas atividades, qual o nível de investimento para isso? Na comparação com a diminuição de um empregado, como é que você vê? Bom, primeiro, Edson, é importante a gente contextualizar o seguinte, o processo de tecnologia, de digital, assim como nós queremos uma cultura previdenciária, zelamos para que o participante tenha uma cultura previdenciária, nós também precisamos, num momento de autoconhecimento e reflexão, termos também uma cultura digital. Então, a gente precisa adquirir essa cultura e implementar ela de fato em nossos modelos de atendimento, em nossos modelos operacionais e de processo. Com relação à pergunta da Roseli, da qual eu agradeço, nós já tivemos algumas experiências e verificamos que, no curto prazo, o preço da robotização ela é mais barata, né? E, inclusive, já há algumas outras vantagens no que diz respeito em questões de encargos e tributários. Mas o que eu gostaria de frisar, mais importante, nós não estamos falando em substituição de pessoas por máquinas. Nós estamos falando em elevar o capital das pessoas à gestão, elevar intelectualmente, ser de fato gestoras do processo, né, da qual vai gerar valor agregado para a instituição e para o seu fim, que é o participante. Eu acho que isso tem que ficar bastante claro dentro desse nosso processo, quando a gente fala na era digital. Então, pessoas, quem trabalha, faz hoje o operacional, não se preocupem, queiram sim se concentrar numa nova mentalidade para frente, no sentido de alavancagem intelectual. Mas essa é a minha colocação. Obrigado, Daniel. Pessoal, esse webinar ele conta pontos lá para o CSS, assim como os nossos cursos. Tá? E eu queria só finalizar com as considerações finais de cada um dos nossos convidados. Se quiserem passar eu já até adiantei um pouco da Vânia, mas, enfim, as considerações finais, começando pela Vânia, falando aí, também, se quiserem agregar, falando um pouco aí dos seus contatos e convites para debates, alguma coisa assim. Vânia, suas considerações finais. Bom, eu primeiro agradeço bastante, né? Eu acho que é importante a gente ter esses momentos onde a gente pode compartilhar esse conhecimento. A pergunta que fica sempre no final é como, né? Eu vi várias perguntas aí no chat, como é que a gente começa a puxar o fio da meada deste novelo? Como é que o Glauco conseguiu fazer tanta coisa? Meu Deus, parece que é um tsunami que vai parar aqui. Assim, não é tão complicado. Eu gosto muito dessa figura que, quando a gente fala em inovação, todo mundo pensa nisso aqui, né? Inovação é uma bagunça, vai misturar tudo aqui, vai dar tudo errado, não sei o quê.
Mas inovação por inovação não faz com que as coisas aconteçam, né? A gente sempre fala que precisa ter muita disciplina e muito gerenciamento. Essa foto não é minha, tá, gente? É créditos da Harvard Business Review, que é uma da revista, né? E eu achei muito interessante essa colocação deles. E acho que a gente precisa começar a pensar nisso rápido. Olha, como é que eu trato os meus dados, como é que eu migro para unidades de negócio capaz de compor times, que são esses squads que o Glauco falou, que vão trabalhar por essa transformação digital, mas sempre com disciplina e gestão. Isso quer dizer que deve ficar bem claro para a cultura das pessoas que, assim, nós estamos falando de colaboração, mas ela exige muita responsabilidade individual. Nós estamos falando de que é um processo, fica tranquilo, que é psicologicamente seguro, mas quem lidera esse processo tem que ser absolutamente transparente. A gente precisa que essas lideranças sejam fortes, mas flexíveis, e que elas vão encaminhando toda a organização no sentido de buscar essa nova era digital. E a gente precisa que essa gestão seja realmente direcionada a dados para que a gente possa coletar todos os benefícios que trazem esse tipo de gestão. Então, direcionar para micronegócios, se você vê, a gente sempre está pensando, onde é que está a governança, risco, compliance, eu tenho novos negócios, eu tenho meu cliente, eu preciso cuidar de produtividade. Começa a pensar nisso, onde você quer chegar, começa do pequeno e vamos crescer muito rápido, porque é fácil e é veloz crescer nesse negócio. A gente só precisa ter disciplina. Então, aí meus contatos, né? A gente está publicando alguns conteúdos bem legais lá no Instagram, a gente tem LinkedIn também, nosso site que tem conteúdo. Estamos aí com a Wave vencendo essa barreira para ajudar esse segmento. Então, podem contar com a gente e com essa parceria aqui, que eu acho que a gente vai conseguir levar muita coisa boa para todo mundo. Ok? Obrigada, muito obrigado, gente. Muito obrigada obrigado mesmo. Obrigado. Glauco, suas considerações finais? Bem, pessoal, primeiro eu queria agradecer ao Way, tá? Na figura do André, do José Edson aí pelo convite. É sempre um prazer falar desse tema. Queria também agradecer aos Quanters que fazem tudo isso possível. Não é o Glauco, não é uma pessoa, é um time de fato que está por trás disso tudo. Eu queria dizer que caiu um meteoro na Terra, né? Pensamentos, não pessoas, pensamentos jurássicos, dinossaureanos, eles deixarão de existir, ou pelo menos existe a possibilidade para que eles deixem de existir se a gente puder abraçar essa oportunidade. Na Segunda Guerra Mundial, já li alguns artigos nesse sentido, foi um celeiro para o crescimento de seguros e essa preocupação com o futuro. Então, eu tenho certeza que, né, já tem dados que indicam isso, as pessoas preocupadas com esse pós-pandemia ou com outras pandemias ou com o atual cenário têm buscado proteções. Eu acho, de novo, que é um momento bom para o crescimento, tá, das nossas entidades, desde que a gente consiga aproveitar. Timing, eu queria, né, fechar esse discurso com timing. Se a gente não aproveitar esse momento agora, que existe toda a atmosfera preparada para isso, como a gente tem visto muitas empresas aqui, né? Outro dia tinha uma empresa tocando, uma empresa de uma banda tocando aqui na frente do meu bloco. Ela estava ganhando dinheiro porque ela não consegue competir na live, ela não consegue fazer o show, mas ela estava aqui na frente do bloco, né? Tocando, ganhando grana. E se a gente não tiver, pessoal, iniciativas como essa, nós não conseguiremos dar essa virada e ter ali o nosso segundo tri, o nosso terceiro tri dentro desse segmento que é tão importante, tá? Então, a minha fala final é essa, obrigado, e qualquer coisa, se alguém quiser me procurar, muitas pessoas têm meus contatos aí, para a gente evoluir essas discussões, eu estou à disposição. Obrigado. Obrigado, Glauco. É só mais um aviso aqui, para a gente não passar batido sobre isso. Para aqueles que assistiram o webinar, nós temos aí o controle de acesso, entrada e saída, mas aguardem que nós vamos enviar um certificado de participação a todos. Daniel, suas considerações finais. Bom, é inequívoco, então, o nosso novo momento, né? Abandonamos a era analógica para entrarmos de vez na era digital e com negócios exponenciais, né? Até no último congresso que teve da Conancep, eu até falei exatamente isso sobre os planos instituídos. Eu enxergo os planos instituídos como a exponencialização
até pelo seu grau de amplitude, da previdência complementar. E nós não conseguiremos encontrar essa exponencialização se não encararmos uma cultura digital, se não implementarmos em nossos processos estratégias dinâmicas, aceleradoras do processo decisórios e automatizadoras de processos internos, operacionais, e com isso alavancar o nosso negócio, gerando valor agregado para esses participantes. Eu peguei o Lotus 1, 2, 3, passei pelo Excel, veio o R, já está no Python. Então, a gente tem essa curva, não no sentido somente pessoal, mas profissional também. Então, a gente precisa ter esse autorreconhecimento e aproveitar, como o Glauco bem colocou, e a própria Vânia, essa grande oportunidade que nós temos de fazer diferente. O momento, de fato, é agora. Então, Edson, agradeço a você, a André, toda a equipe da Way, que nos facultaram essa oportunidade de estar nesse webinar, né, que tem um alcance muito grande e que vai ao encontro do propósito da Way, que é zelar pelo fortalecimento do nosso sistema de previdência complementar. Obrigado, Daniel. Obrigado, Glauco e Vânia. Brilharam. Nossa, fico muito feliz de ter compartilhado com vocês esse momento. E agradecer em especial a você que dedicou esse tempo aqui a nós, um tema tão relevante. Aproveitar e informar que o nosso próximo curso da Educação será a Gestão Orçamentária de Entidades de Previdência, no dia 21 de maio, 4 horas aula, com pontuação, inclusive, do Conselho Regional de Contabilidade e do CSS. Os slides estão sendo, e o conteúdo programático estão sendo elaborados com muito, muito carinho. E contem conosco, tá? Contem conosco na Way Educação, na JCM Consultores, na Analisa BR, na UEDA, com o benchmark fantástico da Quanta. E esse espaço é democrático, vocês contem conosco. Não é só para essa época de pandemia, não. Nós entendemos que o novo normal é por aqui, é pela internet, vai nos dar mais proximidade ainda. Senhores, muito sucesso aí na quarentena de vocês, nas atribuições domésticas e profissionais. Contem conosco. Obrigado. Tchau, pessoal. Até logo. Todos programando Python, todos desenvolvendo BI, e é isso aí. Vamos que vamos. Não precisa tanto, não. Tchau, gente. Obrigada, viu? Obrigada aí mesmo. Precisa sim. Obrigado, pessoal.